galera tem esse mesmo pensamento. É interessante a gente ver isso, né? A China, você tem a sociedade completamente tecnocrática. Ele não escolhe o líder é auto-intitulado, o partido escolhe. Eles têm um monitoramento total da sociedade com a tecnologia. Dentro da sociedade secreta Skull and Bones, eles criaram a CIA. A CIA foi criada dentro de uma sociedade secreta, para esconder segredos também, né? Você tem alguma teoria porque a gente tem ondas de filmes de alienígenas? A gente tem umas ondas... É uma modinha, aí depois de um tempo volta. Sim. Lembra da época do Contatos Imediatos? Lembro. E tal. Era, cara, um monte de filme. Aí bombou, né? Bombou. Aí depois para e... Então, cara, eu parto do princípio que Hollywood não é um sistema de entretenimento, é um sistema de propaganda, né? Inclusive, eu sempre lembro que o Chase Brandon era o agente da CIA. Ele tá vivo ainda, né? Mas trabalhou 35 anos. Eles entendem como também um braço dos Estados Unidos de poder cultural, né? Expandir o way of life americano. Então, Hollywood, cara, esse Chase Brandon, ele era o chefe do escritório de ligação entre a CIA e a indústria de entretenimento. Então você pega filmes como Missão Impossível 3, né? A série 24 Horas. Esse cara passava o roteiro pros caras e alterava o roteiro. E são bancados, às vezes, pelo exército, bancados pela também. Marinha ou por alguma coisa. Segundo... Top Gun não recebeu também, grana? Sim. Não apenas grana, porque o Chase Brandon, ele explica o seguinte, se os estúdios aceitassem as sugestões de roteiro, eles ofereciam soldados para fazer figuração, emprestavam navios, aeronaves para serem usados nos filmes. Imagina a grana que se fosse alugar. Né? Economizaram bem, né? Então, assim, eu não olho... lembrando que eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, né? Então, eu olho por esse lado, né? Eu tô vendo ali a propaganda que tá rolando. Então, Hollywood sempre tem algum tipo de propaganda acontecendo. Agora, tem um dos irmãos Baldwin, que eu esqueci qual que é, porque tem mais novo, 500 mais velho, irmãos. Um dos é o que é mais novo. Só. Esse cara, acho que não é Daniel Baldwin, não. Acho que é o outro. Um dos mais velhos lá teve aquele problema da arma, não foi? Foi. Aí foi o... Cara, terrível essa parada. Qual é o nome dele? Eric Baldwin, não? Não é o Alec? Alec Baldwin. Alec Baldwin que deu tiro lá, né? Que sabia que a arma... E tinha uma bala de verdade. Tinha uma bala, matou a produtora, né? E ele foi absolvido. Porque tem uns caras que cuidam só disso, né? No cinema. Maluquice, a única função do cara é cuidar da arma de fogo e substituir a bala normal pela bala. Porque é um revólver, eu não sabia, um revólver de verdade que eles usam. Era de verdade, era um revolvão violento, né? Então, explodiu a coitada da menina lá. Tá louco. E parece aquela história do Brandon Lee, né? Filho do Bruce Lee, né? Uma história mal contada pra caramba. Aquela cena em cima da mesa que todo mundo tá tirando. E uma daquelas balas era de verdade, né? Aí depois botaram um rosto assim por cima de um ator, né? Você lembra que... Pra terminar o filme. Pra conseguir terminar o filme, né? Uma história... e o pai já tinha morrido. Estão perguntando se Stephen Baldwin. Talvez seja o Stephen Baldwin, cara. Ele deu uma entrevista no PBD Podcast, que é o Patrick Bet David, e ele falou... Ele montou um raciocínio muito interessante sobre Hollywood. Ele falou o seguinte, cara, Robert De Niro tá construindo um galpão de estúdios novos em que estão sendo investidos $1 bilhão. Ele falou, cara, quantos filmes ele vai ter que fazer para recuperar esse investimento? Aí ele disse, filmes de animação são os filmes mais rentáveis, mas são... Que dá mais lucro, você tá falando? Que dá mais lucro, mas proporcionalmente é uma quantidade menor comparado com os filmes tradicionais. Então ele levanta uma reflexão que é a seguinte, os caras não estão buscando dinheiro, lucro, senão estariam fazendo animação. Por que eles estão gastando tantos bilhões para criar esses estúdios novos e fazer esses filmes tradicionais? Eles têm um outro interesse. Que outro interesse é esse do negócio ser subsidiado, não precisar dar lucro e o pessoal botar dinheiro? É a propaganda, é o controle comportamental, é a estratégia de operação psicológica, é a engenharia social. Então, Hollywood, quando começa a falar de alienígena, eu acho que paulatinamente eles estão preparando essa ideia de que em algum momento a gente vai ser invadido por alienígenas e teremos que escolher um líder único global para livrar a humanidade. Essa ideia, ela é uma ideia que parecia coisa de Independence Day, né? Mas quando você se lembra que Ronald Reagan falou isso na Assembleia Geral da ONU em 1989... que ele falou, se a gente tivesse... lembrando que contexto de Guerra Fria ainda, né? Rússia e Estados Unidos brigando ali pela hegemonia global. Ele falou, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria a Guerra Fria, porque a União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar com esse invasor de fora. Aí você fala, cara, ok, o presidente da República falar isso na Assembleia Geral da ONU, estranho. Aí depois você tem, durante a crise de 2008...
O Paul Krugman, que é um vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é um keynesiano, né? E ser keynesiano vai ajudar a entender, porque o Keynes é aquele cara que, teoricamente, salvou os Estados Unidos ou resolveu a crise de 29, né? Qual que era a ideia? A gente vai... o governo vai investir em projetos de infraestrutura e tal, isso vai gerar mais emprego é renda é consumo é venda, contratação. Então, resolver a crise... o governo investindo em projetos ali. A infraestrutura ajuda a escoar os produtos. Então, como o Paul Krugman é um keynesiano, ele deu várias entrevistas, saiu aqui no Brasil em vários veículos, inclusive na revista Exame. Ele falou o seguinte, depois da crise de 2008, ele falou, cara, a melhor maneira da gente resolver essa crise é se tivesse uma invasão alienígena. Aí você fala, pô, não é possível, né? Não, ele falou sério pra caramba, muito sério. Ele disse até o episódio do Twilight Zone, ou lá do Amazing Stories, que ele se inspirou, que é um episódio de 1953. Acho que nem Twilight Zone, acho que nem existia. Ele cita o episódio, que eu não vou me lembrar de cabeça, tá no meu livro, A Beira do Abismo, lá, tudo certinho. Sei. Ele falou, cara, se a gente tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos teriam que investir em defesa. Investindo em armas de defesa, iria gerar contratação, renda, consumo, ia resolver. E aí ele conclui dizendo que, mesmo que no final a gente visse que foi tudo mal entendido, que não era uma invasão alienígena, a gente entendeu errado, não tem problema porque teria resolvido a crise. Aí eu já olhei e falei, cara, um presidente americano diante da Assembleia Geral da ONU fala isso no final dos anos 80. Depois, em 2009, 2010, eu acho que foi essa entrevista, um vencedor do Nobel, o economista Paul Krugman, fala a mesma coisa. Depois o Bill Clinton foi no Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel falou, quando você virou presidente, você pediu arquivo alienígena? Ele falou, pedi, mas não veio nada. Aí ele, que pena. Ele falou, não, mas eu gostaria de dizer que para mim seria até interessante se houvesse alienígena, porque ia acabar com os conflitos globais que a gente teria que se unir. Eu falei, cara, 3 figuras de altíssimo escalão falando a mesma coisa, Hollywood junto, eu falei, cara, isso é um caso... Watchmen, perfeito, né? Claro que ali é mais o Dr. Manhattan do que um alienígena, mas a lógica é a mesma. Não, né? é alienígena. Tem alienígena? Tem, mas é o Dr. Manhattan. Mas no quadrinho? É no quadrinho. Ele traz uma figura alienígena e coloca... Entendi. Verdade, não, tô pautando pelo filme. O Ozymandias. Então, pelo filme... É o diferente. Diferente. No quadrinho, o Ozymandias joga um ser alienígena no centro de Nova York que causa, sei lá, milhares e milhares de mortes. Aí a gente já vai para outro departamento, que é Alan Moore manja do Paranauê pra caramba, né? Alan Moore a gente sabe que é um mago cerimonial. Total. Auto-intitulado, né? Telêmico, né? Que segue Crowley e tal. Segue um demoninho aí que não pode falar o nome, Segue, né? E uma serpente também, além desse aí, né? Do pau que? Pau alguma coisa? PA, com PA. Esse cara manja muito, né? Já que a gente entrou nesse aspecto, né? Tem muita coisa de operação psicológica e engenharia social dentro de... Por que os ETs legais ficam lá fora e sobra pra gente o ET Bilu? O Bilu, né? O Bilu, pelo menos... conhecimento. Pelo menos a mensagem dele é boa, né? Paz e amor, mas né? Desculpa você falar. Nosso ET, mas se ele fosse do Rio de Janeiro, já seria outro tipo de mensagem. Busca... perder o Playboy. Perdeu o Playboy. O Alan Moore tem muita questão, assim, de pra você aprender sobre estratégia de persuasão, né? Veja o V de Vingança, cara. Por quê? O V de Vingança, eles não fazem um ataque falso de uma arma biológica lá pra... gerar o argumento que o mundo está sendo atacado e tal. Puta, eu não lembro, tem umas explosões, é isso? Tem a explosão, exatamente, a explosão. Essa explosão foi totalmente proposital para gerar um caos na sociedade e justificar um endurecimento do regime, né? Pois é. Tipo o que tentaram fazer no Rio Centro aqui no Brasil também, não deu certo. É a mesma lógica, né? Um terrorismo feito internamente. Como se fosse um false flag, né? Uma bandeira falsa. Então, que tem teorias da conspiração que falam que 11 de setembro também foi isso, né? Cara... Eu não acredito, mas existem umas linhas aí bem... Existem bastantes argumentos, né? Que se você pegar o material do Ted Gunderson, as crônicas de Ted Gunderson foi um cara que ele só podia entrar com 18 anos no FBI. Ele entrou acho que com 17, porque ele tirou uma nota tão alta nas provas que os caras aceitaram a entrada dele. E aí ele foi trabalhar na área de contra-terrorismo. E esse cara, ele chegou a um posto que ele chegou a ser cogitado para diretor-geral do FBI. Ele não chegou a ser o diretor-geral, mas ele andava muito com Edgar Hoover, né, que é o criador do FBI, e Edgar Hoover que também
fazia um monte de maluquice, né? Incriminava os oponentes, né? Botava falso flagrante nos caras. A história é muito louca. Até que fizeram vários filmes e inventaram. Ou inventaram, era sério, tentaram descredibilizar o cara dizendo que ele tinha relacionamento com homem e tal, achando que isso ia comprometer a imagem dele. Tem até o filme com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio faz o papel do Edgar Hoover. Acho que o nome do filme é Hoover, se eu não estou enganado. Não, acho que não. Não é Hoover, não? Vê. Agora eu esqueci. Então, assim, esse Ted Gunderson, ele era amigo do Hoover e ele chegou a ser o chefe do FBI em toda a costa oeste. Então, ele tinha mais de 1000 agentes embaixo da supervisão dele. Esse cara se aposenta e ele abre um escritório de detetive particular. E o primeiro caso que ele pega já é o caso mais complicado da justiça americana, que não é o do O.J. Simpson, não. É o caso do Philip McDonald. Philip McDonald era um cara boina verde do exército, né? Que é tropa de elite, era um médico. E que ele morava numa casa dentro do quartel. Esqueci o nome do quartel agora, não sei se é Fort Bragg ou Fort Meade. E ele liga pra polícia do exército lá e fala, fomos atacados, né? Atacaram minha família. Quando os caras... Não achei ainda. O quê? Ele tá procurando o nome do filme. Ah, do filme do Leonardo. É só botar Leonardo DiCaprio e J. Edgar Hoover. É. Aí o que acontece? Ele liga pra polícia e ele fala, cara, fui atacado, invadiram minha casa, mataram minha esposa, minhas filhas, fui esfaqueado e tal. E aí, quando eles chegam lá, tá essa cena, ele fala, entraram três caras e uma mulher. Eles deram facada nas minhas filhas. Caramba! Deram paulada em todo mundo e ele tomou uma facada nas costas. Acho que acharam que ele tinha morrido. Aí, beleza. Aí, ok, né? Não acharam quem era o cara. Só que aí, o que acontece? Esse Philip McDonald, ele começa a falar muito, veio pra mídia e tal. Temos que achar. Começaram a rever o caso depois de uns 2 anos, eu acho. E começaram a achar que ele tinha forjado isso tudo. Que ele teve um acesso de raiva, matou a família e deu uma facada em si mesmo e disse que foram os outros. E esse cara pegou prisão perpétua. Eu acho que ele morreu ano passado. Mas isso foi em 1974. Ele estava preso até esses dias. Estava com câncer de pele, alguma coisa assim. Mas aí o que aconteceu? Esse cara tinha um amigo pessoal, que era um advogado, que ele ouviu do Ted Gunderson. Cara, eu sou inocente. E aí o advogado procurou o Ted Gunderson e falou... Olha lá o filme. J. Edgar. J. Edgar, o filme. Então, eu falei o único nome que não tá, né? Que é J. Edgar Hoover. Eu falei, Hoover é J. Edgar. Pô, brincadeira. Mas então, pra quem quiser assistir o filme, assim... É claro que a galera de Hollywood odeia o J. Edgar Hoover. Por quê? Porque é na época do macartismo. McCarthy, que todo mundo era comunista. Ele meio que inventou isso junto com o senador McCarthy, que deu origem ao nome McCarthy. Então ele perseguia todo mundo, que ele não gostava, né? Ele chegava, o James Dean eu acho que é comunista, vamos prender. Então a galera tem uma raiva dele, né? Então é lógico que esse filme vai ser altamente enviesado para depreciar a imagem do J. Edgar Hoover. Que eu acho que fez um monte de coisa para além do devido processo legal norte-americano e enquadrava os inimigos dele lá e... atormentava os caras atropelando a lei, né? Então, realmente, eu acho que ele fez algumas coisas. Mas, apesar disso, né? Saber que tem um viés contrário ali. Total. Não é um filme, meu Deus, que filme legal, vamos dar 60 Oscars, assim. Mas, se você quiser conhecer uma versão da história do J. Edgar Hoover, vale a pena. Aí, o advogado do Philip McDonald procurou o Ted Gunderson e falou, você criou um escritório de investigação, né? Eu tenho um caso pra você. Você é o único cara que vai poder desvendar esse caso por causa da tua patente. Você é um cara, ex-diretor setorial do FBI, você é do contra-terrorismo. Você vai conseguir me ajudar a provar que o McDonald é inocente. Aí ele viu o caso, que o cara estava sendo acusado de ter matado a esposa e as 2 filhas. E ele falou, olha, se eu descobrir que ele fez isso, eu pulo fora, que eu não vou defender bandido, não. O Ted Gunderson, você procura na internet, você tem várias entrevistas dele sobre esse caso. E tem as crônicas também, que são textos que ele deixou sobre isso. Logo no início, ele chegou nessa mulher que estava na casa. O nome dela é Helena Stockley. E eu não sei de que forma ele convenceu essa menina a confessar que ela foi uma das assassinas. E ele pegou essa menina com todas as provas ali, fio de cabelo dela, pedaço de unha, né? Porque... As filhas e a esposa, enquanto estava sendo assassinada, elas arranharam os caras, então tinha pedaço da pele embaixo da unha. Sim.
ele provou isso tudo. Ele levou pra justiça, a justiça não aceitou as provas. Que doideira. E aí, nesse momento, ele concluiu que o buraco é mais embaixo. Por quê? Qual foi a situação que iniciou isso tudo? Aí tem tudo a ver com o filme O Gangster, né? Em inglês American Gangster, que é com Denzel Washington e o Russell Crowe. Que é um filme, esse filme é legal pra caramba, interessante. Baseado em fatos reais, que é a história do Frank Lucas. Frank Lucas era um cara lá do Harlem, se eu não tô enganado, que ele chegou e falou assim, poxa, acho que eu vou fazer uma concorrência aí com os traficantes de droga, né? Qual que é a ideia dele de fazer a concorrência? O primo do Frank Lucas tava no Vietnã. E aí ele pensou, cara, muita coisa de droga vem de lá, né? Vou tentar ver uma parceria com ele pra gente ver um jeito de trazer a mercadoria direto pra cá e a gente produzir aqui, a gente eliminar vários dos transportadores, né? E aí o primo do Frank Lucas, ele conseguiu fazer uma parceria lá com o pessoal do exército, por incrível que pareça. Eles mandavam a droga no caixão dos soldados mortos, cara. Olha, cara. Então essa história é verídica. E essa história desse filme American Gangster, né? Que esse aí, em português é O Gangster, né? Essa história tem tudo a ver com a história do Frank Lucas, com a história do McDonald's. Por quê? Esses aviões com os caixões, com as drogas, chegavam no quartel onde ele servia, o McDonald's. Ele descobriu isso e denunciou. E aí o Ted Gunderson descobriu que os caras que controlavam isso dentro do quartel, inclusive o comandante, que recebiam $1 milhão por mês só para fazer vista grossa, todos esses caras eram membros de uma mesma sociedade secreta satânica. Nossa. E o promotor que pegou o caso também era, o juiz que pegou o caso também era. E o Ted Gunderson provou isso tudo, mas não foi pra frente. Além disso, tentaram matá-lo várias vezes, né? Por vários motivos. E ele falou que foi nessa... Ele falou, cara, como é que pode? Eu trabalhei 40 anos quase da minha vida no FBI e eu não acreditava que existia isso, desses grupos que mandam em tudo. Fui descobrir depois da minha aposentadoria, no meu primeiro caso aí como detetive particular. Então a história é interessante pra caramba e vai mostrar como é que o mundo é muito mais estranho do que ele parece, né? E ele pegou vários outros casos depois. Teve um caso assim, essa entrevista tem na internet, que é um caso muito louco, que é um debate dele, porque no final dos anos 70 início dos anos 80... ou meados dos anos 80, tava tendo um negócio chamado Satanic Panic, que os caras estavam morrendo de medo dos rituais satânicos que matavam as criancinhas e tal. Inclusive, teve o caso do Son of Sam, filho de Sam, que tem uma série na Netflix, que eu acho que é isso, Son of Sam. Esse caso apareceu também... Pô, lembra a série que era dos caras do FBI, que era um cara mais coroa e um mais jovem, que eles desvendavam os casos e tal, tudo baseado em fatos reais? Como é que era o nome dessa série, cara? Esqueci completamente o nome dessa série agora. Mais recente ou antigona? Cara, não, deve ter uns 5, 6 anos, sei lá, 2015. Essa série conta a história do caso do Son of Sam, né? E aí, nessa época, surgiu esse negócio do Satanic Panic, ficou todo mundo com medo, né? E aí, o Ted Gunderson, ele foi num debate num programa de televisão com na época era tenente-coronel, né? Michael Aquino. Michael Aquino era um cara que era tenente-coronel do exército, acho que ele se aposentou como general, se eu não estou enganado. E ao mesmo tempo que ele era o chefe de operação psicológica do exército americano, ele era o vice-presidente da Church of Satan, a igreja de Satanás, que o Anton LaVey era o líder, né? E aí o Ted Gunderson estava acusando o... Pessoal perguntando se é Mindhunter. Mindhunter, acho que é Mindhunter. True Detective. Mindhunter, obrigado, galera. Isso. Valeu. Então, ó, os escribas aí, ó, já estão anotando os livros, as séries, né? Filme, eu já nem lembro o que eu falei 5 minutos atrás. Então, cara, você tem que ver o nível do debate, cara. O Ted Gunderson falando, eu tô com as provas aqui que você mata a criancinha, faz maldade com as criancinhas, sumiu com a criancinha A, B, C, D. Como é que você tá solto ainda? Aí ele, duvido você provar. Ele, eu tô com as provas aqui. É uma baixaria a conversa, né? Então, assim, a gente tava falando, né? Por que a galera, ninguém lembra, mas eu lembro. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque você falou, eu acho que esse negócio de 11 de setembro é conspiração, não tem fundamento. Se você olha as crônicas de Ted Gunderson, meu irmão, ele descobriu tudo da parada. De qual parada? Por exemplo, que o Mohammed Atta, que foi um dos caras que supostamente jogaram um avião, foi treinado numa base aérea americana. O quê? Pô, que ele foi treinado pelos americanos. Ele não fez as aulas de
de pilotagem só queria saber como... só como levantar Não queria aterrissar, né? Ele falou, não, a aula de aterrissar não precisa não precisa, cara. Que eu só quero decolar, né? Ele foi treinado pela FBI, cara, numa base aérea americana. Assim como o Ted Gunson descobriu que o atentado nas Torres Gêmeas de 1993, que acho que quase ninguém sabe. Aquele do caminhão no subsolo. Caminhão no estacionamento subsolo, que o objetivo era derrubar uma coluna central, fazer a torre 1 cair em cima da torre 2, né? Ou a torre sul. O que aconteceu com isso? Conseguiram descobrir antes? Qual foi a história? Não, explodiu, pô. Chegou a explodir? Explodiu. Mas não teve nenhum dano sério? Teve danos estruturais terríveis. Sério? Só que o prédio aguentou. Miraculosamente. E do avião não aguentou. Então, aí já aí é outro departamento, cara. Se você pega o pessoal analisando os metais retorcidos, né? Algumas filmagens que você vê as janelinhas pum, 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 explodindo. Alguns especialistas em demolição já analisaram e falaram que parecia ser um caso de demolição. Um dos arquitetos originais... Com vários explosivos espalhados pelos andares. E aí levou o prédio a sucumbir, né? Um dos arquitetos, um senhorzinho já, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, ele falou que quando ele projetou as Torres Gêmeas, sem falar na Torre 7, que a gente fala depois, né? Mas as Torres Gêmeas, ele falou que ele já deixou ela preparada para demolição. Não com as bombas, mas com os espaços para você inserir as bombas. Por quê? Porque ele disse que naquela época, muitos prédios em Las Vegas estavam sendo construídos, depois demolidos, construídos e demolidos. Então, como estava meio que na moda isso, daqui a 15, 20 anos a gente pode querer construir outra coisa. Então, ele disse que já tinha deixado essa preparação. E aí, naquela época também, a gente não pode esquecer que o presidente era o George Bush, filho, né? O Bushinho. O irmão dele, o Jeb Bush, que era governador da Flórida, ele tem um outro irmão, que eu esqueci o nome, cara. Esse outro irmão dele era dono de uma empresa de segurança que fazia a manutenção do prédio das Torres Gêmeas, né? E eles fizeram uma manutenção gigante no prédio na semana antes. Aí os caras já botaram as bombas, né? Usariam essa manutenção para... Sem falar das milhares de pessoas de alto escalão que não foram trabalhar nesse dia. Inclusive o atual secretário de comércio, Howard Lutnick. Que tinha o escritório da Cantor Fitzgerald lá, perdeu o próprio irmão, mais 600 funcionários. Então esse negócio de... O que teve de gente que se atrasou... Na verdade, Vilela, se você mergulha mais nisso, tinha uma espécie de protótipo do WhatsApp naquela época, e o pessoal recebeu, mais de 100 pessoas receberam aviso nesse aplicativo falando para não ir porque ia acontecer algum problema e não foram. Então esse problema. Ou outro tipo, né? Não falaram exatamente qual que era, falaram que é por causa de risco. Então isso é documentado. Eu só não tenho aqui de cabeça, eu não me lembro o nome do aplicativo, mas tem matérias em jornais de grande circulação sobre isso. Então aquela história é muito estranha. Não, e os alvos, sem falar, se pegar Pentágono... o documentário Fahrenheit 9/11 já é do Michael Moore, ajuda muito. Do Pentágono, que falam que aquilo não é um avião, né? Pelo tipo de... Parecia um míssil, né? E tinha um que ia pra Casa Branca, não era? Uma história essa? Esse foi derrubado. Esse foi derrubado com todo mundo... Os caças derrubaram. Exato, né? Então foi meio triste, né? E a Torre 7... Você vê, cai a primeira torre, cai a segunda torre, depois de 1h30, a Torre 7, que não foi atingida em nada, cai sozinha. O Son of Sam. Esse é o Son of Sam. Isso é a série. Conta a história desse cara, né? Aí, no Mindhunter, eles vão dizer que o cara que era... Eu esqueci o nome. Esse cara tá vivo até hoje. Que foi preso por fazer esses rituais satânicos aí. No Mindhunter, ele meio que confessa que era tudo mentira, que ele inventou, que não era nada disso, que não tinha nada... Que ele foi internado numa instituição psiquiátrica, porque ele dizia que ouvia voz mandando ele fazer aquilo. Mas é exatamente essa. É curioso que... Legal esse cartaz com... muito maneiro, cara. Com o Rorschach, o teste de Rorschach. Lembra um pouquinho... Não tem tanto a ver, mas lembra um pouquinho aquela estrutura das borboletas da capa do Silêncio dos Inocentes, lembra? Não, e além de tudo, um teste de Rorschach, né? Rorschach total. Que tem a ver com esse teste psiquiátrico, né? E tem a ver com o Watchmen também, com o Rorschach, né? Que era o cara que... Um dos personagens, Mas vê se acha que melou a estratégia do Ozymandias lá. A Torre 7 Cara, a Torre 7 é surreal, né? Porque as duas torres caem, beleza, a Torre 7 tá ali do lado, do nada ela... Pluf, nenhum avião atingiu a Torre 7. Qual foi a explicação que deram?
Cara, acho estrutura, que não tem explicação. Acho que eles nem quiseram nem dar, né? Pra não pegar mal, né? É igual que a menina aparece grávida e o padrasto, o cara fala, ô padrasto, foi você que fez maldade com ela? Falou, não, foi o Boto. Aí pra não falar que foi o Boto que derrubou a Torre 7, acho que ele preferiu não falar nem nada, né? Total. Mas... A gente foi lá do alienígena. Agora vamos voltar pra imagem. Você achou da Torre 7? Depois volta pra imagem Torre 7 não tem explicação, não. Torre 7 foi o Mágico de Oz que fez ela sumir. Objeto que está vindo pra cá. E tem até umas... É esse a Torre 7? Não, Torre 7 nessa não, é menorzinha. Não tem essa desenvoltura toda. Mas deixa quieto, o pessoal procura aí na internet. Vamos lá de novo o objeto. Você colocou parece um cometa, aquilo é o objeto lá? A imagem que o Google tá dando, quando coloca esse nome, ele aparece em uma dessas imagens. Tá, coloca lá de novo, por favor. E qual que é o nome? Tem um objeto coloridinho, eles mostram ele coloridinho. Parece até um arco-írisinho, assim. Não foi meio compridinho, assim. Você não viu esse, não? Não, vê se ele acha depois. Mas assim, eu acho que depois de tanta fala sobre isso desde os anos 50, uma hora vai aparecer alguma coisa, meu irmão. Porra, é esse objeto? Isso aí foi o cometinha que o Zé Luiz viu quando aquela história que eu contei que a gente tava no monte, né? Desceu uma luz azul, isso é outra coisa. Vê se você acha mais imagens aí, Romero. Vou procurar mais imagens. Eu acho que uma pessoa prudente deveria se preparar psicologicamente para isso. Pra um dia acordar e ter um monte de nave. Eu já sonhei várias vezes com isso. Eu também. No sonho, eu vou correndo até uma janela, abro e tem aquela nave mãe enorme fazendo sombra assim na cidade, sabe? Sim. Aquela imagem meio Independence Day, eu acho. Estilo Independence Day. Então, como hoje já tem tecnologia para fazer isso fácil, né? Tanto com holograma, todo mundo fala de alienígena. Quando se fala de alienígenas, os caras só falam duas coisas. Projeto Blue Beam, que são hologramas, e quando... houver o arrebatamento, as pessoas vão falar que foram alienígenas que arrebataram. Como faz um holograma desse? Cara, hoje na China você já vê alguns festivais lá que tem hologramas que são hiper realistas, né? Os caras fazem com drone, né? Com trocentos drones. Não, projeta a imagem, né? Você projeta a imagem, tranquilo. Aí, ó, esse aí que eu te falei, que é o bonde do Tigrão lá, todo coloridinho. É esse bonde que tá vindo aí. Mas a qualidade também que os caras tiram aí com... Sensacional, né? Com o iPhone, né? Pelo menos. Carreta furacão. Só falta sair o fofão ali, no Chaves. A carreta furacão do Mas tem muita gente falando que pode ser uma sonda ou uma nave alienígena, né? Não sei por quê. Pode. Do que eles estão usando pra se basear isso daí. Então, deixa eu dar duas dicas de livros aqui pra galera sobre esses assuntos. Do Chase Brandon, que eu citei lá no início, o The Cryptos Conundrum, que é um dos livros mais brilhantes que eu já li na minha vida, desse cara, que era agente da CIA. Sei. E Problema dos Três Corpos, tem tudo a ver com isso. Tá chegando a nave alienígena. Vamos nos preparar, né? Lembrando, o Problema dos Três Corpos, já falei várias vezes. Tem a série chinesa que tem uns 70 episódios lá, uma loucura. Tem a primeira temporada da Netflix. O produtor da temporada da Netflix foi assassinado, envenenado por um dos funcionários, que pegou a prisão perpétua. Pô. Isso eu não tô sabendo, não. Só pegar a notícia. Da série americana? Netflix, O cara foi envenenado. Por quê? Eu não sei. Propositalmente? O cara botou o veneno de propósito. Cara. Eu não sei qual a motivação, mas... Não, porque aqui, se acontecer isso, é porque os caras comem comida estragada mesmo. Ô, Romer, vê se acha essa notícia aí, cara. Não sabia isso aí não, cara. Como que é o produtor? Produtor de Problema dos Três Corpos, Netflix, envenenado. Você acha fácil. Agora, não foi só isso. Lembra, eu já falei isso aqui umas 50 vezes, mas sempre tem espectador novo, né? Lembra que no plot, lá no enredo da série, as pesquisas no acelerador de partículas começam a não dar certo? Você sabe por quê, né? Porque eles estavam jogando a interferência, não era isso? Então, mas por quê? Pra impedir que os seres humanos desenvolvessem equipamentos bélicos capazes de vencer os alienígenas. Depois de 400 anos. Exatamente, porque eles estão tão longe daqui que eles vão demorar 400 anos. Aí eles calculam a velocidade que o ser humano, exponencial que o ser humano tá avançando. E a gente não tem o problema dos três corpos que freia o avanço tecnológico, né? Entendeu? Aí eles vão chegar aqui, eles vão estar mais avançados que a gente e vão derrotar a gente. Vão derrotar. Então o projeto deles é não deixar a ciência... melar o avanço da ciência. É fazer todos os testes não darem certo. As coisas não funcionam. E até... cuidado com a propaganda aí, né? Eu achei que eu devo caminhar, eu não tava... O problema dos três corpos tem bastidor bizarro que envolve morte por envenenamento e condenação, mano. Tem alguma coisa estranha nessa série aí, né? Revelaram alguma coisa. Né?
Cara, o enredo do Problema dos Três Corpos e desse livro The Cryptos Conundrum é muito parecido. Está chegando alguma coisa. Que é uma série de 3 livros, né? 3 livros. Que é a Floresta Negra, né? Floresta Sombria, Problema dos Três Corpos. O terceiro eu esqueci geral. E o terceiro depois Homer vai ter que... Terceiro livro da trilogia. Vamos orar aqui pra ele não ficar com tendinite, né? Que o bicho tá trabalhando muito hoje. Temos uma plateia aqui grande, hein? Tem a galera. Depois vira a câmera pra lá pra mostrar o pessoal. Dá uma moral, né? Dá uma moral. Então, eu sugiro o pessoal começar a se preparar mentalmente, porque já existe tecnologia pra fazer isso muito fácil. Não só com holograma. Esquece o holograma. As aeronaves avançadas de hoje, você simula isso muito fácil. E eu já falei para vários lugares e eu já filmei uma aeronave dessa. Eu tenho filmado. E como que é a aparência dela? Cara, é um triângulo com uma bolinha, uma luz branca em cada ponta e uma bola vermelha no meio. É assim que você vê. Se movimenta de maneira estranha? Completamente. Para no ar. Sim. Eu vi parado no ar em cima da Basílica de Aparecida. Nossa, uma imagem surreal. Então. Que me lembrou o livro que eu acho um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, que é o Exovaticana, do Thomas Horn e Chris Putnam. Que ele vai falar como o Vaticano está preparando para a chegada dos alienígenas. Olha lá. O fim da morte. Terceiro. Mas você não chegou a ler o terceiro, chegou? Li os 3, Vale a pena, né? Vale. Eu tenho os 3 lá em casa, mano. O melhor é a Floresta Sombria. Floresta Sombria. Bem melhor. É bom explicar a galera por que é, vocês vão achar que é da Floresta Sombria da Alemanha, né? A Floresta Negra da Alemanha. A Floresta Negra de onde saíram várias ordens místicas, né? A teoria da Floresta Sombria, não sei se foi ele que criou, provavelmente não, ele só colocou na Fica todo mundo escondidinho, né? Quem levanta a cabeça leva uma paulada. Que é assim, por que a gente não vê alienígenas andando por aí? Pra lá e pra cá. Porque os caras ficam se escondendo. Quem vai se mostrar? Numa floresta à noite, o bicho que se mostra, o predador vem... Toma bala. E come, né? Então... É melhor deixar quieto. Não é muito inteligente o que a gente fez. Mandou a Voyager com todas as informações da nossa localização, como que é o homem, como é a mulher. Mandou tudo. Obrigado. O nosso DNA e tudo. Aí o Galactus vem, obrigado, vou devorar vocês. Mandaram música. Não, o Elon Musk mandou um Tesla, né, pro espaço, né? Pode crer. É legal. Eu achei maneiro que ele tinha prometido pro sócio dele que ele... Porque ele entra depois na Tesla, né? A Tesla já existia. Já existia? E aí ele se coloca como fundador da parada. Porra! Aí ele prometeu que esse modelo ele ia dar pra esse fundador original, ele em vez de dar pro cara, mandou pro espaço. O cara ficou chateado. Ele falou, você quer? Vou te mandar junto lá. Toma. Jogou pro espaço. Era tem esse mesmo pensamento. É interessante a gente ver isso, né? A China, você tem a sociedade completamente tecnocrática. Ele não escolhe o líder é auto-intitulado, o partido escolhe. Eles têm um monitoramento total da sociedade com a tecnologia, reconhecimento facial, substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Isso é o que está sendo proposto na Europa e nos Estados Unidos e na América. Então você vê que esquerda e direita não importa muito aí. Tá todo mundo propondo a mesma coisa no final das contas. E também o transhumanismo. Onde é que entra o transhumanismo nisso? Quando o Elon Musk foi, alguns anos atrás, no Joe Rogan Experience, que é o podcast mais bombado do mundo, né? Foi vendido... Chegou a ser vendido para o Spotify por 250 milhões de dólares, mesmo valor que é mais de R$1 bilhão, né? Ele foi no Joe Rogan Experience e ele falou o seguinte... Diante do... o Joe Rogan falou, mas e o perigo da inteligência artificial? Porque em 2014, Elon Musk falava que a inteligência artificial era igual uma invocação demoníaca. Em que sentido, né? Aí ele fala, sabe aquele filme que o cara fala assim, ele desenha um pentagrama no chão e fala, vamos invocar um espírito? Aí alguém fala, mas isso não vai dar problema não? Não, pode deixar que tá sob controle. Só que aí o espírito lá escapa e mata todo mundo. Ele falou, inteligência... Ele falava em 2014 que a inteligência artificial era isso. Que era um negócio que a gente estava brincando, ia falar não tem problema e ia matar todo mundo. Não só ele falava isso, o cofundador da Apple, Steve Wozniak, fala isso até hoje. Stephen Hawking, falecido, falava isso. O Nick Bostrom, que é um grande professor de Oxford, também alerta para esse problema. Fora toda a galera que assinou aquele abaixo-assinado do professor Max Tegmark do MIT. Todo mundo tem esse medo. Então, olha onde é que o transhumanismo entra. Quando você chega pro Elon Musk e fala, cara, mas não tem esse perigo da inteligência artificial acabar com a humanidade? Ele fala, tem. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses. Elon Musk, quando ele, junto com o Sam Altman, ele cria a OpenAI, que fabricou o ChatGPT, a ideia era criar uma inteligência artificial, código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Né? Por isso que o nome dela é OpenAI, aberto, código aberto.
Então a ideia foi essa para competir com o DeepMind, que era a inteligência artificial mais avançada da época, que ele dizia que era do demônio. Só que aí, segundo ele, quando a filosofia da OpenAI começou a deixar de ser código aberto, sem fim lucrativo e para o bem da humanidade, ele falou que ele saiu da empresa. E ele está processando hoje a OpenAI e o Sam Altman, eles viraram inimigos, né? Então, o Elon Musk sempre está querendo montar projetos que tragam uma inteligência artificial segura. Ele criou a xAI com essa desculpa, só que hoje, recentemente, ele falou para o Jordan Peterson que em Memphis, no Tennessee, ele está criando o nosso novo Deus. Aí você fala, pô, irmão, aí é para eu ficar com medo? Ele começa a rir, aí o Jordan Peterson falou, não achei graça não. Muito emblemático, porque ele fala, a Memphis, a antiga capital do Egito, onde os faraós governavam, né? E lembrando, né? O faraó Ramsés II, que governava em Memphis, o nome grego dele era Ozymandias, né? Para conectar com Alan Moore aí, né? Aí mais outra dica, se você quiser ler, né? Watchmen, V de Vingança, O Monstro do Pântano, o livro Jerusalém, que é sensacional também, entre muitos outros. Então, quando você pergunta para Elon Musk, mas não tem o perigo da inteligência artificial exterminar a humanidade? Ele fala, tem. Aí o Joe Rogan fala, e agora, qual é a solução? Ele fala, a solução é o merge, em inglês ele fala, é o merge scenario. Merge é fusão. Scenario é o cenário de fusão. Como assim o cenário de fusão? Aí ele fala, se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele. É nós nos tornarmos máquinas também. Então a proposta do transhumanismo é colocada pelo Elon Musk como a única solução para a gente não ficar para trás e não ser destruído pela inteligência artificial. Entendeu? É virar meio máquina. É virar meio máquina. É unir a máquina ao ser humano e a gente ter algo além deles, que a gente vai ter a máquina e mais o humano. Só que você vira um ciborgue nessa história. Peter Thiel, ele tem dado entrevistas altamente preocupantes. Ele deu uma entrevista para o Hoover Institute, que ele já falava isso, e agora ele deu uma entrevista para o Ross Cutler, que é jornalista do New York Times. Essa entrevista está no YouTube. Eu ia falar que era incrível, mas é assustadora também. O Peter Thiel, ele fala o seguinte... Quando Jesus fala, ele se diz cristão, né, o Peter Thiel. Quando Jesus fala de você nascer de novo e salvar a sua alma e passar por um novo nascimento, é uma espécie de transhumanismo. Então ele quer usar o cristianismo para defender o transhumanismo. E ele fala, eu não quero só trocar a minha alma, eu quero trocar o meu coração, meu rim, eu quero trocar até, ele fala, meus órgãos reprodutores, eu quero trocar tudo que eu quiser. Por quê? Aí ele fala o seguinte... Lá em 1 Tessalonicenses 5:6, se eu não estou enganado, a gente leu o slogan do anticristo. O slogan do anticristo, esse bilionário que financia o Donald Trump falando isso, ex-sócio do Musk no PayPal. O slogan do anticristo é paz e segurança. Quando vocês ouvirem paz e segurança, virá repentina destruição. Então o que ele defende? Ele defende que os Estados Unidos precisam voltar a ter uma tecnologia que, em vez de fazer TikTok e rede social de dancinha, tem que investir pesadamente na associação entre tecnologia, inteligência artificial e guerra. Porque os Estados Unidos têm que se preparar para uma guerra para continuar se mantendo a potência global. Então a ideia é o quê? O governo americano dedicar fortunas para a guerra e o Vale do Silício comandar todo o projeto de guerra americano. É exatamente isso que eles estão fazendo. E para isso, a fusão do homem com a máquina é fundamental. Para a gente conseguir não apenas vencer uma guerra tecnológica contra a China, mas a gente conseguir vencer uma hipotética guerra do homem contra a máquina. Só que aí tem um grande problema. Muitos vão dizer que essa ideia do Musk, né? A única maneira de vencer a inteligência artificial é virar um ciborgue, é o transhumanismo. É você se fundir com a máquina. Na verdade, isso aí é você se colocar numa posição de ser um objeto hackeável também. Que aí você tem um controle total instaurado. Você tem uma grande arapuca. Reprogramação. Você vira um robô na mão deles, né? Principalmente se você tem um implante que nem no cérebro. Black Mirror, o primeiro episódio lá da mulher. Qual? Ela vai morrer, dessa temporada nova? Ela vai morrer e coloca um implante. Exato. E aí ela tem que pagar mensalmente. E aí, se ela não tem grana, entra propaganda no meio. É verdade. E aí tem que sempre pagar mais aí essa mensalidade. Terminou mal a história, né? Mas... É mais ou menos isso. É igual aquele O Preço do Amanhã, mais um filme pra galera.
Que os caras compram tempo lá? As pessoas menos favorecidas compram minutos. O cara tá correndo atrás de minutos, enquanto os bilionários sugaram o tempo de todo mundo e vivem eternamente. Pois é. O cara tem tempo sobrando. A história é um pouco essa. Então, quando a gente cruza o que o Elon Musk fala com essas obras de ficção, com a filosofia que trata dos perigos da inteligência artificial, a gente vê que o transhumanismo ele parece a única solução para o homem, primeiro, não ficar para trás, não virar uma subclasse, e segundo, para o homem tentar batalhar com a máquina. Só que isso pode ser talvez a maior cilada da humanidade. Porque você colocando um implante no cérebro para tentar vencer a máquina, pode ser que você se transforme tão hackeável contra a máquina, né? E perca o diferencial que é o do ser humano, né? E todo mundo está propondo isso, o transhumanismo. Agora imagina quando eles trouxerem um implante... No livro do Homo Deus, do Harari, né? Então Harari é uma figura meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que ele defende coisas nessa linha, e ele também participa do Fórum Econômico Mundial, ele faz alguns alertas também sobre o perigo da inteligência artificial. Essa parte é interessante. O Harari assinou aquele abaixo-assinado do Max Tegmark, do professor do MIT, pedindo para que as empresas dessem uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra nós, né? Então vai nessa linha também. Então, essa ideia do transhumanismo é apresentada como uma única solução, mas pode ser uma grande arapuca. E tem outra questão. Imagine, voltando àquele livro Who Owns the Future, né? Quem Domina o Futuro, do John Lanier, ele tem um interlúdio chamado interlúdio, acho que é o interlúdio 11, que é Limits are for mortals. Limites são para mortais. Nesse interlúdio ele fala sobre a fixação que os magnatas do Vale do Silício têm pela imortalidade. E ele vai falar do Peter Thiel. Peter Thiel também tem essa fixação, né, de viver para sempre. Junto com o Raymond Kurzweil, que era engenheiro da Google, né? E vários outros, né, que são adeptos daquilo que a gente chama de Life Extension Technologies, né, tecnologia de extensão da vida. A Google tem uma empresa chamada Calico, que é a California Life Company, que tem esse objetivo, né, de estender a vida. Então, esses caras, eles estão se preparando para esse evento esse evento geofísico, e eles estão se preparando também para serem super-humanos imortais. E é claro que eles não vão oferecer isso para todo mundo, a não ser que pague muito caro. Agora você imagina um cenário hipotético em que eles encontrem a solução para o envelhecimento, né, essa tecnologia de extensão da vida, e eles digam que para você ter esse benefício de viver mais, você tem que fazer uma espécie de terapia genética. Um implante que vai trazer uma terapia genética. Eu acho que todo mundo vai vender, boa parte das pessoas irão vender tudo que tiver para poder viver mais uns 50 anos. Você não acha, não? Segundo o Larry Page e o Sergey Brin, que são os cabeças da Alphabet, que é Google, né? Eles falam que essa será a maior empreitada da história da humanidade, porque todo mundo vai dar o que tiver para poder viver mais uns 30, 40, 50 anos. Daqui a pouco 100, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1000, quem sabe, né? Então, essa ideia do transhumanismo, ela vem com uma grande arapuca também, porque se você já tem o Peter Thiel falando sobre o anticristo, sobre o apocalipse, será que essa não é a verdadeira marca da besta? Que você não vai poder comprar nem vender se não tiver, mas você instalou isso no corpo com a desculpa de que queria viver mais. Porque tem uma passagem muito estranha no livro do Apocalipse que diz que naqueles dias muitos procurarão a morte e não encontrarão. Então parece que vai ter alguma coisa que vai impedir a pessoa de morrer na hora que ela quiser. Será que é uma terapia genética? O que será isso? É difícil a gente entender. Mas o que é estranho é que nessa entrevista do Peter Thiel com o Ross Cutler, que é o jornalista do New York Times, esse jornalista falou para ele: você está dizendo que você está desenvolvendo uma tecnologia que é exatamente para vencer o anticristo. Só que parece que você que está criando as condições para o anticristo aparecer. Você não acha, não? Aí ele deu uma travada, não conseguiu responder. E aí o cara aproveita e pergunta para ele: mas espera aí, entre o fim da humanidade e a perpetuação da humanidade, de qual lado você fica? Aí ele fica, aí ele, demorou muito, hein? Essa tua pausa aí foi preocupante, hein? Aí ele fala: não, porque eu não quero que a humanidade permaneça. Eu quero que a humanidade se funda com a máquina e assim consiga se permanecer. Então, na verdade, ele está querendo o fim da humanidade como tal e uma pós-humanidade, um pós-humano transhumano. É isso que ele está propondo. Então, essas ideias loucas que esses caras têm, que às vezes um solta sem querer num podcast, é o que todos esses caras pensam.
Só que eles não falam abertamente. Eles apresentam isso como um novo movimento conservador, né? Uma cultura woke, uma nova opção marxista, um pós-capitalismo, um capitalismo de stakeholder, um capitalismo social, uma terceira via como a America Party do Elon Musk. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que está sendo montado uma arapuca que é o mesmo produto vindo da esquerda, da direita, de cima, de baixo, tudo quanto é lado, só que vendido com um discurso que te agrada dependendo do que você gosta, né? Você gosta de suco de uva? Então vou te vender a minha Coca-Cola com gosto de uva. Ah, você gosta de laranja? Então ela com laranja. Mas é a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma fórmula, entendeu? Que é o quê? Que é a tecnocracia, que é o povão se ferrando e a elite mandando geral. É o que o livro do Albert Nock, né? Nosso Inimigo o Estado, fala. De tempos em tempos, mais um livro aí pra galera, Albert Nock, fundamental. De tempos em tempos acontecem crises, e durante essas crises o Estado sempre aproveita para, em nome de oferecer segurança, abocanhar mais uma parte do poder social, aumentando o poder estatal. Na minha opinião, é isso que está acontecendo. É claro que isso tudo vem de várias reflexões sobre tecnologia, sobre filosofia, sobre a história, né? É um resumo do alerta que eu gostaria de fazer pra galera. Pensem bem nisso, consulta aí, né? Examine todas as coisas, retém o que é bom, mas é algo que tá preocupando. Quem tá um pouquinho desperto aí tá preocupado com isso, porque parece que tá tudo convergindo aí para essa concentração de poder, concentração de renda.